Boa noite, irmãos. Mais uma vez, ressaltando o privilégio de estar com os irmãos no dia do Senhor, dia em que o Senhor mesmo nos convocou para que a sua igreja se reúna e o adore em espírito e em verdade. Não há privilégio maior para nós, povo de Deus, sermos chamados pelo nosso próprio Senhor para o louvá-lo. Isso é um privilégio para nós, mas também é motivo de graça, é motivo de sabermos que o Senhor tem cuidado da sua igreja, tem cuidado de nós, tem cuidado do seu povo. Eu queria pedir aos irmãos que se ponham de pé e nós iremos ler o trecho que se encontra na carta de Tiago, no capítulo 4, versos de número 17, 13 a 17. Carta de Tiago, capítulo 4, versos de número 13 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Palavra do Senhor. Podemos assentar, meus irmãos. Essa carta de Tiago é um livro único no Novo Testamento. Embora ela seja, assim, uma carta, o seu formato diferencia bastante, por exemplo, das demais cartas de Paulo, onde o autor costuma fazer uma exposição teológica ou doutrinária para a igreja, e a partir daí ele extrai conceitos práticos para a vida da igreja. É assim com a carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Coríntios, é assim com as demais cartas de Paulo. Paulo faz isso, expõe a doutrina e depois aplica a doutrina à igreja. Tiago faz ou segue um formato distinto. Ele dá um tom prático à sua carta do início ao fim, dando conselhos aos cristãos da dispersão, aqueles que estavam fugindo da perseguição, para que eles pudessem fortalecer ou serem fortalecidos na sua fé. Esse estilo literário, por mais que seja um estilo mais epistolático ou de epístola, esse estilo está mais próximo daquilo que nós chamamos no Antigo Testamento de literatura sapiencial, ou os livros de sabedoria, como, por exemplo, os livros dos Salmos, como Provérbios, talvez aqui se aproxime muito de Provérbios, Jó, e por aí vai. E fica claro que o contexto dessa carta é o sofrimento. Esse não deveria ser o motivo para os crentes desistirem da sua fé, da jornada. Está lá no capítulo de número 1 e versos de número 2, quando ele fala assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Você vê que a questão das provações, do sofrimento, é muito latente aqui ao povo para o qual o Tiago está escrevendo, a igreja para a qual o Tiago está escrevendo. Porque mesmo diante das dificuldades que os cristãos estavam passando, pelas divisões existentes no meio deles, um contexto também parecido com aquele da primeira carta de Pedro, que nós estudamos lá no acampamento de carnaval, ou seja, eles estavam sendo perseguidos e por isso estava havendo divisões no meio do povo. Tiago escreve para que eles sejam edificados na fé e aí prossigam na caminhada cristã. Uma questão importante ainda da carta de Tiago é que essa sabedoria fornecida por ele vai gerar no povo de Deus, na igreja, uma disposição correta diante do Senhor. Ou seja, meus irmãos, eles passariam a agir em conformidade com aqueles que foram encontrados por Cristo.
Haveria uma similaridade, uma molde ao caráter de Cristo se eles seguissem esses conselhos. O princípio é que Deus é o dono da sabedoria, então a sabedoria só pode vir dele. É uma consequência lógica, é uma frase que requer um silogismo, ou seja, se Deus é o dono da sabedoria, logo a sabedoria só pode vir de Deus. Então, a boa notícia que Tiago dá é que aqueles que necessitam de sabedoria podem pedir ao Senhor que Ele dá. É isso que está lá no verso 5 do primeiro capítulo, quando ele diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhes concedida. A sabedoria será concedida àqueles que têm a necessidade dela e àqueles que pedem ao Senhor. O conceito de sabedoria de Tiago é também distinto do conceito moderno de sabedoria. A sabedoria bíblica se refere àqueles que ouvem os ensinamentos propostos e obedecem à palavra do Senhor. Diferente do conceito moderno, sabedoria para Tiago não está relacionado somente às nossas condições mentais de entender, de pegar algum determinado assunto, de compreensão mental de um assunto distinto. Não. Para Tiago, no contexto bíblico, sabedoria é relacionada às nossas ações, ao nosso proceder, e não apenas o quanto de informação nós conseguimos reter em nossas mentes. No primeiro capítulo, Tiago vai tratar sobre o efeito que essa sabedoria que vem do alto vai provocar na vida dos cristãos diante das tribulações. A sabedoria purifica e amadurece a fé, gera uma fé robusta, madura. Agir em conformidade com a palavra vai gerar no cristão um amadurecimento. E no segundo capítulo, Tiago vai tratar, à luz da perspectiva bíblica de sabedoria, dessa definição que nós já conceituamos, que o problema de divisão que havia naquele momento na igreja só seria resolvido por meio dessa sabedoria. Talvez esse problema que havia ali, está bem descrito no capítulo 2, fosse entre ricos e pobres, e eles precisavam mostrar como a fé deveria ser evidenciada por uma conduta de amor ao próximo, ou seja, a fé deveria ser vista pela sua operosidade, pelas suas obras. Esse ponto é um ponto, talvez tenha sido de difícil compreensão, inclusive para os reformadores, principalmente para Martim Lutero, quando ele vai entender que Tiago é considerado uma carta de palha pelo fato de haver uma aparente objeção entre fé e obras. É possível que Tiago não tivesse aqui o acesso ao conteúdo de Paulo, por exemplo, aos Romanos, mas o que Tiago está fazendo é olhar a fé sob a perspectiva da sabedoria cristã, olhando a mesma fé concedida por Deus, segundo a sua graça, sem mérito algum, porém da ótica da sabedoria humana. E ele olha que a fé sem obras, ela é morta. É isso que ele vai falar, a partir do capítulo 2, verso 14 a 26. E no capítulo 3, o autor vai nos mostrar como essa sabedoria nos instrui, por exemplo, em procedimentos claros e práticos, como é o caso de refrearmos a nossa língua, abdicarmos da maledicência, a quebra do 9º mandamento, e principalmente como a sabedoria do alto, ela é acima e distinta da sabedoria humana. E no capítulo 4, o trecho que está inserido, essa passagem que nós lemos, essa perícope que nós lemos, o autor vai pontuar sobre como as contendas, as guerras que haviam diante dele surgiam. E o problema relatado e pontuado é um problema conhecido de todos nós, quando há divisões no meio da igreja. O problema se chama pecado. Olha o capítulo 4, versos de número 1 e número 2. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Toda divisão, todo o divisionismo que havia diante do povo, e dentre o povo, procedia de um coração corrupto e entregue às suas próprias cobiças, às suas próprias invejas, às suas próprias maledicências, às seus próprios procederes que não eram em conformidade à sabedoria vinda do alto.
Isso refletia nas suas orações. No versículo 3 do capítulo 4, ele fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Você vê que a natureza das orações dessa igreja, a igreja para a qual Tiago escreve, ela é moldada pelos seus pecados. As orações eram equivocadas e Deus, consequentemente, não as recebiam porque eles oravam mal. E orar mal é orar contrário à vontade de Deus, em desconformidade com a Escritura Sagrada e com aquilo que Ele determina para o nosso bom proceder diante da Sua palavra. No verso número 4, ele vai falar que eles eram amigos do mundo, dos prazeres. E a gente sabe que não há conciliação entre o mundo e aqueles que estão em lados opostos ao Senhor. Entre o mundo e Deus há um abismo que os separa. E dessa forma, meus irmãos, sempre que há um problema de divisão na igreja, só há um motivo. Esse motivo é porque nós estamos nos aproximando mais do mundo do que de Deus, mais dos nossos desejos do que da mortificação da carne, mais de nós próprios, da nossa própria concupiscência, do que de uma santidade verdadeira, de separação total para o Senhor. E o modo de identificarmos isso é analisando as nossas orações. Jonas Madureira fala uma questão muito interessante quando ele fala que, se você quer conhecer um teólogo, ouça as suas orações. Quando alguém está de joelho diante de Deus, ele é aquele quem ele é verdadeiramente. Ele está desnudo, ele não está mais escondido diante de livros, diante de tantas coisas. Diante de Deus, em oração, nós mostramos quem nós somos verdadeiramente. Isso é um ponto importantíssimo, porque nós precisamos identificar as nossas orações, se nós somos de Deus ou se nós somos do mundo, se nós agimos em hipocrisia ou se nós estamos agindo como pecadores arrependidos. E o grande problema que Tiago vai denotar aqui, que está acontecendo com o povo de Deus, com a igreja, é que havia um pecado grave de insubmissão. Olha o verso número 7, quando ele fala assim: sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você vê que ele conclama que o povo de Deus se submeta a Deus. O homem deve essa submissão a Deus, mas nunca ao diabo, nunca aos homens e nunca a si próprio. Nunca ouça a si mesmo. Nunca ouça o seu próprio coração, se o seu coração não foi ainda transformado pela palavra de Deus. Quando nós ouvimos o nosso coração, sem que esse coração passe pelo crivo da palavra, temos grande risco de cairmos nos nossos próprios pecados, meus irmãos. E o que Tiago está falando é que, acima de tudo, nós temos que estar submissos a Deus, submissos a Cristo. E precisamos resistir ao diabo por meio da submissão de Cristo, a fim de que ele fuja de nós. E para nos aproximarmos do Senhor, ele requer uma atitude. Precisamos nos arrepender, chorar pelos nossos pecados e nos aproximarmos de Deus. E no final, o problema da submissão está relacionado diretamente ao orgulho, ao que o Tiago está falando. Nós não nos submetemos porque achamos que somos melhores. Nós não nos submetemos porque temos autoestima ou estima demasiadas por nós mesmos. É o que ele fala lá no verso 6. Antes, ele dá a maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Há aqui uma questão anteposta daqueles que são humildes contra aqueles que são insubmissos, daqueles que são soberbos, daqueles que são submissos. Ou seja, soberbos e submissos, contrário àquele que tem posição humilde e submissa. E essa postura dos leitores da carta de Tiago provoca divisões, proximidade com o mundo, flerte com o diabo, os torna amigos dos prazeres, e fica claro que é porque eles são prepotentes, altivos e acham que são donos dos seus próprios destinos, dos seus próprios futuros. Vivem como se Deus não existisse. Isso é um ponto importante porque o trecho que nós lemos,
a partir do verso de número 13, vai pontuar justamente isso, meus irmãos. O homem não sabe o que lhe acontecerá amanhã, ou melhor, daqui a pouco, quando nós sairmos da igreja, nós não sabemos o que acontecerá conosco. Como então podemos ser tão prepotentes a ponto de dizer que faremos isso ou aquilo? Eu fiz toda essa retrospectiva da carta de Tiago para nós entendermos esse ponto de forma clara. O problema de divisionismo é provocado por um pecado de insubmissão. E essa insubmissão é provocada por um orgulho e por uma altivez demasiada, uma perspectiva demasiada, uma pretensão demasiada de si mesmo. E aí o que Tiago está falando é como vocês podem ser tão orgulhosos a ponto de dizerem, farei isso ou aquilo. E a ideia que Tiago traz, sapiencial, é que a vida é como neblina, logo ela se dissipa. É interessante essa ilustração que ele traz, porque quando nós saímos para trabalhar bem cedo e que nós enxergamos vamos atravessar a ponte, e está tudo debaixo de neblina. A certeza que a gente tem é que quando raiar o sol, toda aquela neblina se dissipará. Ela não vai ter força suficiente para resistir à potência do sol. Ela é pueril, ela se esvai. Ela não tem força suficiente. Quando nós vemos essa neblina, nós sabemos que logo o dia estará com o sol rachando. Logo ela vai embora, porque ela não tem força. Olha como é que essa linguagem é muito própria dos livros de sabedoria. Quando Provérbios, no capítulo 27, verso 1, fala assim, não te glorie do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá este dia. E a postura do ser humano, meus irmãos, deveria justamente contemplar a sabedoria de Deus, a soberania de Deus e o seu eterno poder. Uma postura arrogante diante de quem Deus é um pecado gravíssimo comparado, por exemplo, a um pecado maligno. É um pecado maligno se atentar contra a soberania de Deus, ou viver no mundo em que, para nós, Deus, no final de todas as coisas, não é soberano. E aí que Tiago vai exortar a esses pretensos comerciantes aqui, ou empresários que estavam em suas igrejas, quando ele vai dizer justamente que eles estavam vivendo como se Deus não existisse. Eram cristãos, mas não tinham consciência de que para qualquer coisa, inclusive para o sucesso dos seus próprios negócios, Deus deveria ser peça fundamental nas suas pretensões. Eles precisariam depender de Deus acima de todas as coisas. Eles precisariam viver dependentes de Deus e não numa espécie de ateísmo prático. Eu creio que Deus existe, mas vivo como se ele não existisse. E é por isso que a cláusula aqui no verso de número 13, quando ele diz assim, atendei agora, vós que dizeis, é uma construção grega muito utilizada para chamar a atenção do leitor e mostrar que algo importantíssimo vai ser dito. Tiago chama a atenção dos seus leitores porque isso que ele vai dizer é fundamental, diante de tudo aquilo que ele entende, o que aquela igreja estava passando. Ela pode ser traduzida, por exemplo, por vede agora, ou vede e considerai. Algo muito importante vai ser dito. E o que ele diz é, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Você vê que essas pessoas faziam os seus planejamentos, negociavam, ganhavam os seus dinheiros, porém sem colocar Deus em nenhum momento do seu processo, ou nenhuma parte do seu processo. Veja, meus irmãos, mais uma vez, que o problema não está em viajar a negócios, em trabalhar, mas em viver uma vida onde não há espaço para um Deus soberano, onde ele é o último a ser considerado, quando ele é considerado.
Mateus 24, verso 38 e 39, diz assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que Tiago está falando é que corre um risco de nós vivermos, mesmo com a pseudo-sabedoria de que Deus existe, de que Ele é soberano, numa regra prática de que, na verdade, Ele não é, porque eu faço todas as minhas ações neste mundo sem contemplar a soberania de Deus e o seu poder eterno. E é isso que Mateus está dizendo, é isso que o Evangelho de Mateus está dizendo, porque isso não é novo. Aqueles que estavam no dilúvio também, o público ali de Noé, o povo de Noé, que estava ao redor de Noé, do Gênesis, também comiam, bebiam, se casavam, trabalhavam, faziam todas as coisas, cultivavam. Até que eles não perceberam, faziam todas as suas coisas normalmente, mas não perceberam quando veio o dilúvio. E assim também viviam o povo para o qual Tiago escreve e vive muitos de nós hoje. E o problema está na nossa soberba, muitas vezes em acharmos que todas as nossas ações dependem única e exclusivamente dos nossos esforços, das nossas habilidades, dos nossos próprios conhecimentos e do nosso preparo. O que Tiago está trazendo aqui é que, na verdade, se nós vivermos diante de um Deus soberano, nós entenderemos que as nossas habilidades, os nossos preparos, os nossos esforços, embora eles sejam instrumentos de Deus para que Deus faça algo que Ele já pretendeu fazer e já determinou fazer, eles não são a causa última das coisas que acontecem conosco. Você vê que no verso de número 14, quando Tiago segue dizendo: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Você vê que os mercadores para qual Tiago estava falando aqui, eles afirmavam do futuro com uma extrema certeza. Porém, eles não sabiam o que era a vida, não sabiam qual era o propósito da vida, e não sabiam, na verdade, que ela era breve, ela era como um sopro, como uma neblina, e por isso não poderiam em nada dizer algo relacionado ao futuro, pois não tinham nenhum controle sobre ele. Se eles soubessem, meus irmãos, que o propósito da vida é glorificar a Deus e ter prazer nele eternamente, como diz o nosso símbolo de fé, o breve catecismo na sua primeira pergunta, eles não estariam vivendo confiando em si mesmos, mas estariam colocando no meio de cada processo a vontade de Deus e a soberania do nosso Senhor. Tiago vai comparar a vida humana à fragilidade da neblina que logo aparece e se esvai. É frágil, é passageira e não tem duração. Chama muita atenção a ideia que é trazida no Salmo 90, no Salmo de Moisés, no verso 10, quando ele fala assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, e neste caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente. Nós voamos. Quem disse isso foi alguém que viveu 120 anos. Se Moisés, que viveu tanto, teve a percepção de entender que tudo passa rapidamente e que nós voamos durante esses dias, quem somos nós, irmãos, para entendermos que a vida é tão importante assim, no sentido de estarmos arraigados a ela, aprisionados a ela, a estes dias aqui? Se eles tivessem um entendimento do propósito da vida e como nós somos peregrinos, forasteiros, como o apóstolo Pedro vai trazer à igreja para a qual ele está escrevendo, eles não estariam tão presos aos seus próprios negócios, às suas próprias maneiras de lidar com aquelas questões. Verso de número 15, vamos ler todos juntos, por favor? Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Você vê que, quando ele fala, em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago censura os seus atos, os atos
daquela igreja. Tiago agora vai passar a dizer o que eles deveriam fazer, em oposição a como eles estavam vivendo. Você vai ver que o que Tiago está fazendo é falar acerca da submissão à vontade de Deus. Deus é soberano e por isso precisamos colocá-lo em todos os nossos planos e ações. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Por isso que eu falo que toda teologia e toda boa teologia, ela precisa começar a partir dos atributos de Deus. Se nós não entendemos quem Deus é e como Ele se revela a nós por meio da sua Escritura, a nossa teologia não terá base suficiente para ser erguida qualquer construção em cima dela. O que o Tiago está falando é o seguinte: vocês não entenderam que vocês estão diante de um Deus soberano, onipotente, onipresente, e por isso vocês precisam contemplar a Deus em todos os seus negócios. O que ele está falando aqui é que eles precisavam se submeter à vontade de Deus. Um ponto importante: qualquer projeto, isso eu falo para nós, que Deus não está incluído, meus irmãos, já é um projeto fracassado. Qualquer projeto que Deus não está em primeiro plano e em todos os planos dele, esse projeto ele já é um projeto fracassado, porque quem somos nós para termos pretensões sem colocarmos o Senhor em todas as coisas? Você vê que o uso da expressão aqui, se Deus quiser, é muito utilizado hoje, mas como apenas clichês, que nós utilizamos apenas como uma espécie de interjeição para iniciar, ou uma espécie de conclusão, ou uma ideia para iniciar uma frase. Inclusive, caímos na pretensão de quebrarmos mandamentos, de falarmos o nome de Deus em vão. Porque o que Tiago está falando aqui, na expressão se Deus quiser, é que o seu uso deve expressar seriedade, reverência, porque somente Deus é soberano e tem o futuro em suas mãos. E por isso ele deve ser reconhecido nos nossos planos. O que Tiago está dizendo é que não adianta planejar, não adianta pensar se nesse pensamento, se nesse planejamento a providência divina e a soberania do Senhor não forem contempladas. Esse ponto está claramente dizendo que se o Senhor quiser, viveremos para então dizer, ou se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. A nossa vida, nem as nossas ações, nem a nossa vida, nem as nossas ações estão nas nossas mãos. Você vê que Paulo corrobora com esse ensinamento de Tiago, quando ele vai dizer e vai nos ensinar a reconhecer a soberania do Senhor em tudo que nós fazemos. Lá em Atos, capítulo 18, verso 21, quando ele fala assim, mas despedindo-se, disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros, embarcando, partiu de Éfeso. Na sua primeira carta aos Coríntios, quando diz assim no capítulo 4, verso 19, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensurdecidos. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 7, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer-vos convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Matthew Henry, comentando esse texto, vai falar uma questão muito importante. Ele vai dizer, nestes versos nós somos ensinados a manter um constante senso de dependência da vontade de Deus para a vida. Todas as nossas ações e prazeres devem nortear a vontade de Deus. Parece algo óbvio isso, meus irmãos. Mas, mais uma vez, muitas são as vezes que nós vivemos, decidimos, planejamos, vivemos sem contemplarmos a vontade de Deus e os seus atributos. Se isso fosse algo não importante, com certeza Tiago não teria escrito. Mas se ele está dizendo aqui é porque é algo que nós devemos nos atentar, porque se aconteceu com eles, acontece conosco também.
E o que ele está falando é que nós devemos depender de Deus em todas as nossas circunstâncias. Olha no verso 16, quando ele fala: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância, semelhança a essa é maligna. A ideia que ele coloca é que o mundo, sim, esse se gloria dos seus feitos, esses se gloriam dos seus próprios projetos, mas nós não podemos nos gloriar dos nossos feitos. O cristão precisa reconhecer que somente Deus pode realizar em seu favor, e por isso que não há nenhum tipo de vanglória e mérito próprio em nossas ações, porque nós sabemos que é o Senhor que nos guia em todas elas, meus irmãos. O que Tiago está dizendo é que nós precisamos nos afastar da nossa arrogância e nos lançarmos diante da submissão a Deus. Ser arrogante é justamente viver desconsiderando o poder de Deus, a sua soberania. E por isso, como foi dito anteriormente, é uma atitude maligna, porque desconhece quem Deus é, despreza o Senhor. Não somente isso, mas estima em demasia as nossas próprias forças, perde o senso de dependência que nós temos para vivermos uma vida autônoma, à parte de Deus. Nos faz viver de forma ansiosa, com o futuro em mente o tempo todo, com as coisas deste mundo. E é por isso que a Escritura está recheada de trechos falando: não andeis ansiosos com coisa alguma. Porque viver ansioso é justamente rejeitar, desprezar quem Deus é. É desprezar que Deus tem um mundo nas suas mãos, inclusive as nossas próprias vidas. Hoje é muito difícil falar que ansiedade é pecado, porque existem tantos transtornos que querem delinear as nossas atitudes, inclusive nos encorajando a não dizer que elas são pecado, mas talvez transferindo algum tipo de culpa. Mas o que a Bíblia fala, que em primeiro plano, em todos os planos, é que a ansiedade é uma preocupação demasiada com algo que não é nosso. E esse é o futuro. Viver ansioso é desprezar a natureza de Deus, é desprezar a sua soberania, desprezar os seus atributos, é achar que você tem força suficiente para fazer aquilo que você não tem. E é por isso que ele termina concluindo, falando assim: portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Porque aqui, mais uma vez, não é uma questão de conhecimento mental, mas é uma questão de conhecimento prático, de uma vida que evidencia aquilo que nós cremos. E muitas vezes nós podemos saber tudo aqui, mas na nossa conduta vivemos como aqueles que desprezam a Deus. E por isso que Tiago está tratando que isso é um pecado gravíssimo. É um pecado maligno. É ter a consciência de que algo está errado e mesmo assim continuamos fazendo aquilo. É no mínimo rejeitar ao Senhor com sangue nos olhos, a forma de impiedade, mas no seu puro sentido. É ser impiedoso na sua literalidade. É a maldade do ser humano na sua mais alta esfera, porque eu poderia alegar naquele grande dia que eu não conheço, que eu não vi, que eu não sabia, mas muitas são as vezes que nós sabemos, nós conhecemos, nós já ouvimos, mas vivemos como se aquilo não fosse verdade para nós. E a grande questão aqui é que você talvez possa dizer assim: mas Michael, tudo isso você está dizendo é óbvio. Quem não sabe que nós precisamos de Deus para viver, para respirar, para fazer todas as coisas, todos nós sabemos disso. Mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Então, precisamos saber que toda vez que nós agirmos de forma contrária a ser dependente de Deus, saibamos que estaremos caindo em pecado grave, pois temos a certeza de que daquilo que tem que ser feito, muitas vezes não fazemos.
Nós não pecamos somente por ações, meus irmãos. Nós pecamos também por omissão. E pecar por omissão é justamente saber o que deve ser feito e não fazer em conformidade com aquilo que nós sabemos. Quem rejeita este ensinamento, sabendo o que é certo, o que deveria ser feito, está pecando. Você vê que isso se relaciona claramente com aquilo que Tiago fala no capítulo 3, no verso 1, né, quando diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, né? Muitas pessoas utilizam esse versículo para falar que nós não devemos aprender muito de teologia, porque, olha, Tiago disse que nós não devemos ser mestres, né? Mas Paulo fala a Timóteo que aquele que deseja o episcopado, excelente obra almeja. Então, aquele que deseja o episcopado, automaticamente deseja ser mestre, porque um pastor é um mestre. Quem estaria correto? Tiago ou Paulo aqui? A questão que Tiago está trazendo é que nós não devemos abdicar da teologia, nós não devemos, por exemplo, desejar ser pastores, presbíteros, ou conhecer mais a palavra do Senhor. Não é isso que Tiago está dizendo. O que Tiago está dizendo aqui, cuidado, que no processo de conhecer ao Senhor, você pode cair no pecado de não praticar. E aí, do não praticar, cuidado, porque se você é mestre e não pratica, maior juízo virá sobre você. O que temos recebido, meus irmãos, o que temos feito com tanta informação que nós temos tido em nossos púlpitos, na internet, informações valiosíssimas acerca da palavra de Deus. Temos aprendido verdadeiramente no sentido de colocar todos esses ensinamentos em prática, ou temos simplesmente conhecido esses ensinamentos, mas vivido de forma distinta a eles? Cuidado, porque nesse processo de ser mestre, podemos nos perder. E é por isso que ele fala no 1:22, né, que no 1:22, tornai-vos vós, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A ideia é que, se eu estou diante de um púlpito, e se o pregador está falando aquilo que é de Deus e é em conformidade com a palavra do Senhor, na doutrina reformada nós cremos que é Deus quem está falando. E se Deus está falando, eu ouço e não pratico, eu estou desprezando quem Deus é. E dessa forma temos que ter muito cuidado, porque naquele grande dia haverá maior rigor para nós do que para aqueles que não ouviram, que fomos expostos à palavra de Deus. Fomos expostos ao julgamento de Deus, fomos expostos ao Evangelho e ainda assim não vivemos conformidade com a sua palavra. Tiago não está dizendo que nós não devemos conhecer mais a Cristo, ou não devemos nos aprofundar no estudo bíblico. O que ele está dizendo é que nós devemos viver a palavra. Eu quero terminar esse breve sermão trazendo alguns conceitos importantes que são práticos para nós. Em primeiro lugar, essa passagem, meus irmãos, não está dizendo que você não deve fazer planos. Ela não está dizendo que nós não devemos nos organizar para comprar alguma coisa que nós desejamos, ou nos precaver com relação ao futuro dos nossos filhos, da nossa família, da nossa igreja, diante de um mundo mau, por exemplo. Nós vemos como o mundo vai andando e nós nos precavemos com a circunstância, tendo uma dedução lógica do que vai acontecer no futuro. E é sábio aquele, por exemplo, que poupa para o futuro. É sábio aquele que cuida da sua família para o futuro. É sábio aquele que instrui os seus filhos pensando no futuro. O que Tiago está falando aqui é que todos os nossos planos devem estar em submissão. Tema central dessa passagem: a vontade soberana de Deus e a sua santa providência. O que Tiago está dizendo é qual é a nossa postura quando nós planejamos, quando nós nos importamos, quando nós nos preparamos, quando nós fazemos tudo aquilo que é necessário para que algo aconteça. E quando nós chegamos naquele ponto, aquela coisa não acontece, qual é a nossa reação? É de frustração, é uma reação
contrária à palavra de Deus, à vontade de Deus, talvez até resmungando contra Deus, ou é uma postura de reconhecer a soberania de Deus, dando a Ele graças por tudo que Ele nos faz. O que Tiago está falando é que durante o processo nós não podemos entender que como um pragmatismo de que nós faremos e acontecerá. Nós faremos aquilo e vai acontecer aquilo. Meu irmão, o seu futuro não está nas suas mãos, está nas mãos do Senhor. A grande questão que Tiago está trazendo é que nós precisamos nos submeter à vontade de Deus e à sua soberania. Um segundo ensinamento muito claro aqui é que, diferente do que os coaches modernos dizem, o sucesso da sua vida, meus irmãos, não está em realizar aquilo que você planejou. O sucesso da sua vida não está em produzir mais. O sucesso da sua vida não está em ser mais eficiente. O sucesso da sua vida não está em fazer aquilo que você tanto sonhava, em conquistar aquilo que você tanto almejava. Esse definitivamente não é o sucesso da nossa vida. O que Tiago nos ensina diante desse texto aqui, que não adianta você ter uma agenda superlotada, que não adianta você encher os seus filhos de afazeres para que ele possa aprender mais e colocar ele em todos os ensinamentos para ter uma faculdade melhor. Não é isso. O que Tiago está trazendo aqui é que o sucesso está em aprendermos a estar contente em todas as situações. É próximo daquilo que Paulo fala aos Filipenses, quando ele fala que precisamos estar alegres em todas as situações. Quando Paulo fala também que ele sabe estar abatido, mas sabe estar em bonança, ele pode todas as coisas naquele que lhe fortalece, que é o Senhor. Ou seja, não há circunstâncias que nós estamos desfiliados da paternidade do nosso Deus, e por isso nós podemos ter a alegria de enfrentar todas essas situações como a igreja para a qual o Tiago estava escrevendo estava enfrentando, uma situação de sofrimento, de divisionismo e de pecado. O que nós devemos fazer é aceitar, e não somente aceitar, mas amar a vontade de Deus, mesmo que muitas vezes precisemos abdicar dos nossos planos. É não somente aceitar, mas amar a vontade de Deus a tal ponto que renunciemos os nossos planos, os nossos projetos, quando esses estão contrários à vontade de Deus. Isso, meus irmãos, claramente nos traz paz, nos traz segurança, nos traz alegria. A doutrina da soberania de Deus, do seu poder eterno, da sua onipresença, dos atributos de Deus, nos conforta. Olhar para a Bíblia e ver que Deus é soberano, está no controle de todas as coisas, inclusive da nossa vida, nos traz segurança, meus irmãos. Porque nesse ponto nós podemos olhar para o nosso futuro e vermos que o nosso futuro não depende de nós. Que o futuro do seu filho não depende de você. Que o futuro da sua família não depende de você. Que o futuro da igreja não depende do pastor e do conselho. De que o futuro da nossa sociedade não depende dos nossos governantes. Depende somente do Senhor. O nosso futuro depende somente de Cristo. Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, e por isso, meus irmãos, definitivamente você pode colocar a sua cabeça no travesseiro nessa noite e descansar, sabendo que Deus não somente cuida de nós, mas Ele trabalha a favor ou em favor daqueles que nele esperam. O grande ensinamento que Tiago traz aqui, eu pontuo mais uma questão, é que a submissão precisa estar latente em todas as situações. Isso é viver a soberania de Deus, confiando de que Ele está fazendo o que verdadeiramente é bom. O que cabe a nós, então,
Qual é o nosso dever diante desse descansar no Senhor? Porque às vezes a gente fala de descansar, as pessoas acabam achando que isso é uma ideia passiva, né? Que nós devemos então não fazer nada, né? E agora só apenas esperar que as coisas aconteçam, vivendo uma espécie de fatalismo. Isso não é bíblico, mais uma vez, definitivamente não é bíblico. O que nós devemos fazer? Nós devemos viver a vida cristã. Nós devemos viver piedosamente. Nós devemos orar. Nós devemos ler as Escrituras. Nós devemos desenvolver a nossa maturidade cristã. Nós devemos nos relacionar uns com os outros de maneira santa. Nós devemos refrear os nossos pecados. Nós devemos lutar contra os nossos pecados. Nós devemos buscar cada vez mais a santidade. Viver em conformidade com a palavra de Deus. Isso é o que nos cabe. O que nós devemos fazer, meus irmãos, é viver para a glória de Deus em todas as coisas. Trabalhar de forma santa, viver de forma santa, enquanto o Senhor trabalha de forma soberana. O Senhor governa. O Senhor está no controle de todas as coisas. Mais uma vez, isso não significa que nós devemos ficar parados de braços cruzados. O que nós devemos fazer é viver a vida cristã de forma piedosa. E aí sim, descansar. O que nós não devemos fazer é guiar as nossas vidas por números. E às vezes esses números são latentes a nós e nós guiamos a saúde da igreja por aqueles que estão frequentes nos cultos, ou pelo tamanho do hall de membros, ou nós guiamos o sucesso pelo tamanho da nossa conta bancária, ou talvez pela universidade que o meu filho está cursando, ou talvez se eu estou ensinando ali naquele momento da maneira correta ou não estou ensinando. E muitas vezes nós olhamos a nossa vida como pragmáticos. E o que Tiago está trazendo é: viva a vida cristã. E na vida cristã, há perdão para aqueles que se arrependem. Na vida cristã, há alegria para aqueles que estão entristecidos. Há encorajamento para aqueles que estão desestimulados. Há vida para aqueles que não têm mais, talvez, propósito. Muitas vezes podemos nos perder no meio dessa caminhada, mas o que Tiago está trazendo aqui, precisamos nos submeter a Deus em todas as situações. E eu termino dizendo que, em meio ao sofrimento, contexto da carta de Tiago, a saída, e a única saída que precisamos tomar e encarar, é cravar a palavra de Deus no nosso coração, para vivermos de acordo com ela, meus irmãos. Não há uma mágica, sabe? Não há algo, um conselho que alguém vai te dar e todos os seus problemas vão ser resolvidos. Não tem nenhum gênio da lâmpada aqui. O que o pregador faz é expor a Escritura e conclamar para que os seus ouvintes pratiquem aquilo que Deus está dizendo, inclusive Ele mesmo. A solução para todos os nossos problemas é viver em conformidade com a palavra de Deus. É simples. A solução para todos os nossos problemas, para os nossos sofrimentos, para as nossas frustrações, para as nossas ansiedades, para as nossas maus entendimentos, para o problema da nossa família, para o desemprego, para todas as coisas da nossa vida, para o nosso pecado, é vivermos em conformidade com a palavra de Deus. A saída é buscar a sabedoria que vem do alto, e não a sabedoria humana, e não a sabedoria das coisas, e não a sabedoria terrena, e não os conselhos do mundo, mas o conselho que vem de Deus, meus irmãos. Esse livro que nós temos aqui aberto, esse livro não é um livro qualquer. Esse livro é a voz de Deus falando claramente ao seu povo. A sabedoria que aqui está é uma sabedoria de vida eterna.
A sabedoria deste livro é a sabedoria que transforma vidas. A sabedoria deste livro é a sabedoria que nos conduz aos céus. A sabedoria deste livro é a sabedoria que muda toda a nossa vida e a vida da igreja. A Bíblia definitivamente é suficiente para nós. Nós não podemos, mais uma vez, há um perigo de nós sabermos disso, mas vivermos buscando sabedorias, a parte da sabedoria que vem do alto. E o que o Tiago fala é justamente isso. A saída está em encontrar em Deus e na sua palavra o único livramento possível para nós. A saída está em querer agradar mais a Deus e crucificar a nossa própria vontade. Meu amado irmão querido, não tome decisões por si mesmo. Busque auxílio do alto. Busque auxílio da palavra do Senhor. Não desperdice o seu tempo ouvindo a palavra de Deus e vivendo em desconformidade com aquilo que é ensinado. Procure o tempo todo a mortificar a carne e a viver em conformidade com a palavra. Se nós estamos aqui diante do Senhor, mais uma vez, ouvindo a sua voz, e se nós sairmos por aquela porta e vivermos para o nosso próprio deleite, a única coisa que nós estamos fazendo é acumulando juízo para aquele grande dia. E Deus não julga de maneira desmedida. Deus julga de forma santa e justa. E por isso, meus irmãos, se o que é dito neste púlpito é a palavra do Senhor, nós precisamos colocá-la em prática na nossa vida, em submissão à vontade de Deus, em qualquer circunstância, para a glória do nosso Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças pela sua palavra que nos desafia a praticá-la. Senhor, muitas são as vezes que nós agimos de forma orgulhosas, de forma obstinada, e achamos que o futuro pertence a nós, ó Deus. Trabalhamos, projetamos, planejamos, e achamos que por isso, por muito trabalharmos, estamos garantindo um futuro para a nossa família. Senhor, que esse pensamento seja mortificado em nós nessa noite. Que nós aprendamos a depender de Ti. E dessa forma, ó Senhor, possamos descansar na Sua soberana vontade. Senhor, pastoreie o nosso coração, para que todas as vezes que nos frustrarmos com algo que não ocorreu, que pretendíamos que ocorresse, que possamos descansar no Senhor e sabemos que o Senhor faz tudo para a sua glória. Que desta forma o nosso coração esteja cativo à sua palavra e à sua vontade, ó Deus. Que essa igreja, a igreja que é do Senhor, seja santificada pelo praticar a Tua palavra, que produz vida em nossos corações. Não nos deixes, ó Deus, sermos ouvintes, meros ouvintes, mas que ao ouvirmos a Sua palavra, ela adentre o nosso coração de maneira tão profunda, que as nossas ações, os nossos atos, a nossa vida seja confundida com a vida de Cristo. E dessa forma o Senhor seja glorificado em todas as nossas ações, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, porque somos pecadores e nós dependemos de Ti. Oramos assim, com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém.